Bem-vindo de volta. Estamos novamente com Einar Tangen, pesquisador sênior do Instituto Taihe e também pesquisador sênior do Centro para Inovação em Governança Internacional, o CIGI. Muito obrigado por voltar ao programa. Eu estava ansioso para conversar com você. Obrigado por me receber. Vou tentar fazer o meu melhor, mas acho o seu programa mais interessante que o meu. Olha, eu estava curioso para saber o que você pensa sobre as reuniões recentes do Xi Jinping. Porque, por muitos anos, Pequim parecia manter um perfil discreto. Lá nos anos 2000, principalmente, a China basicamente tentava não chamar muita atenção. Parecia querer crescer em paz. Mas agora, a distribuição de poder mudou, e acho que aquela ideia de esconder a força da China já ficou para trás. Hoje a gente vê vários líderes mundiais indo a Pequim para se encontrar com Xi Jinping. E claro, os dois principais são o Trump e o Putin. Como você interpreta essa mudança? O fato de Pequim assumir um papel mais ativo na diplomacia internacional, isso é só um reflexo do poder que ela tem agora? Ou é uma forma de preencher um vazio? Como você enxerga esse novo papel da China no mundo? Bom, antes de tudo, eu acho que eles têm estudado o Donald Trump bem de perto. Eles ficaram surpresos da primeira vez que ele foi eleito. Pensaram, ele é um homem de negócios, vai fazer o que for bom para os negócios. E como o mundo é todo interligado, logística, comércio, tudo isso, não fazia muito sentido. Então acharam que era só um discurso de campanha, ser duro com a China. E como muitos outros presidentes antes dele, imaginaram que assim que chegasse ao cargo, você perceberia as realidades. Mas não foi o que aconteceu. Ele realmente quis levar isso adiante, mas não mais e não tem volta. Então a China entendeu que ele é uma pessoa totalmente pragmática, que vai continuar no cargo pelos próximos 2 anos e meio e que eles precisam encontrar uma forma de lidar com ele. E eles perceberam, com bastante clareza, que se você tentar ser gentil com Donald Trump ou concordar com ele, vai acabar levando um tapa de volta. Literalmente, ele começa a zombar, a chamar as pessoas de perdedoras e esse tipo de coisa. Pode até tomar atitudes pessoais, como a gente viu com Zelensky e outras pessoas. Então eles decidiram que precisavam ser um pouco mais firmes. E aí surgem 2 problemas. Primeiro, eles precisam fazer isso com Trump. É uma relação puramente de troca. E se você vem acompanhando o que está acontecendo, dá para ver claramente que fizeram promessas para o Trump. Tipo, a gente faz o B se você fizer o A. Aí depois, se você fizer o C, a gente faz o D. E é exatamente isso que está acontecendo. E olha, eu nunca vi a comunicação do Donald Trump tão alinhada quanto quando ele pegou o avião e voltou para os Estados Unidos. Normalmente o pessoal dele é todo disperso. O DeSantis está de um lado, o Hawley está de outro, o Rubio em outro lugar, ou então dizem coisas um pouco diferentes. Mas ali eles estavam com uma mensagem muito, muito coesa. Então, eles precisam lidar com o Donald Trump. Eles acham que encontraram a fórmula baseada em transações. Mas a segunda parte é como lidar com o resto do mundo. Quer dizer, eu apareço em muitas emissoras internacionais, especialmente no sul global. E a pergunta que sempre se repete é, o que a China vai fazer, certo? Eu sempre digo, olha, a China não é os Estados Unidos. Ela não tem 800 bases militares, não tem interesse em entrar num confronto direto com os Estados Unidos, o que poderia levar a uma guerra nuclear. Mesmo que não chegasse a uma guerra nuclear, ainda assim haveria guerra, e isso drenaria todos os recursos da sociedade. Ninguém no mundo sairia ganhando com isso. Se a China e os Estados Unidos entrarem em guerra, as pessoas precisam pensar sobre isso. Mas o que sempre dizem é, a China devia fazer alguma coisa porque é um país grande e poderoso. Bem, a resposta da China a isso foi se levantar e dizer, olha, nós vamos traçar alguns limites aqui. Vamos lidar com esse cara.
vamos mostrar que existe um caminho para lidar com ele. Mas, Glenn, se me permite, eu queria acrescentar uma coisa aqui. É uma conversa bem longa, mas eu quero começar com uma pergunta. Como é que a gente chegou até aqui? Quer dizer, a gente tende a olhar para o Donald Trump como alguém que, bom, sabe, é meio improvável que um cara com falências, com todo tipo de acusação de má conduta sexual, fraude, mentiras, enfim, crimes, pareça possível que alguém assim consiga chegar ao topo do sistema. Então você começa a se perguntar por quê? O que tem por trás disso? Por que os Estados Unidos são assim? E o Donald Trump é só um sintoma? Ou ele é algum tipo de instigador, alguém que mudou tudo? Eu diria que ele é de fato um sintoma. Porque o que eu faria seria voltar para 1964. Foi quando Johnson estava concorrendo contra o lado republicano e acabou vencendo de lavada. Johnson ganhou com uma margem enorme. E o que acontece é que, do lado republicano, surge uma crise real, porque as famílias que controlavam os negócios nos Estados Unidos, e naquela época eram famílias mesmo, fosse Getty, Rockefeller, Ford ou qualquer outra, todas controlavam suas empresas. E ainda eram, como eu disse, famílias de 1964. Então, eles acreditam que os Estados Unidos estão à beira do comunismo, que o país tem um presidente socialista, Lyndon Johnson, e que chegou a hora de traçar um limite. Avançando alguns anos, chegamos a 1964. Já nos anos 70, surge a chamada Doutrina Powell. Esse é Lewis Powell, que depois se torna juiz da Suprema Corte. Mas 6 meses antes de assumir o cargo, ele escreve um memorando secreto. E nesse memorando, ele diz que o público americano não pode ser confiado, que é hora de deixar a democracia de lado e que as empresas precisam agir de forma agressiva, assumir o controle da mídia, do sistema judiciário e lutar contra qualquer tipo de proteção ao consumidor, contra as leis trabalhistas, contra as universidades e os intelectuais. Tudo isso está descrito lá, e se as pessoas tiverem curiosidade, é só procurar a doutrina Powell. E não é o Powell, o secretário de defesa, aquele que balançava um frasquinho branco dizendo é por isso que vamos para a guerra. É o Lewis Powell. Ele foi para a Suprema Corte e votou a favor de considerar as corporações como pessoas. E a partir disso, se pessoas têm liberdade de expressão, então as empresas também podem apoiar quem quiserem, com o dinheiro que quiserem. E isso mudou a política. Quer dizer, as empresas podem com uma quantidade de dinheiro claro que outras eleições. Eleições no Irã. Você precisa de dinheiro para fazer uma eleição. Mas isso também pode atrapalhar os partidos, porque cada partido acaba fazendo acordos com grupos de interesse. Bom, se você é uma empresa, você é um desses grupos de interesse. Claro, os sindicatos na época faziam acordos com o lado democrata, mas a maior parte do dinheiro estava do lado republicano. Então ele apresenta o plano dele para tomar conta da América. Quero dizer, um plano bem detalhado, muito completo. Você precisa ler o documento para entender tudo. E aí a gente avança um pouco no tempo, chega a doutrina chamada Clean Break, que a gente já comentou antes. Essa foi elaborada por Richard Perle. E nesse documento de 90, acho que é de 94, não, 96, eles dizem que isso foi escrito por Netanyahu. E a essência é a seguinte: Israel deveria esquecer qualquer tipo de diplomacia para resolver suas questões ali. Não deveria tentar conviver com outros países. Teria que ou dominar ou destruir. Se o outro país aceitasse os objetivos maiores de Israel, tudo bem. Se não aceitasse, era para derrubar. E isso basicamente vira o mantra, o plano de ação de Israel, que continua até hoje. Bom, o que eles fizeram? Primeiro, deixa eu ir para o último. O último foi feito pelo atual secretário de Política de Defesa, Elbridge Colby. Ele é importante. Policy, Eldridge Colby. He's important. He's also was supposed to come to China, and China has delayed. Ele também deveria ter vindo à China, mas a China adiou a visita dele.
ele é totalmente contra a China. E não é de forma leve, não. Em 2021, ele escreveu um livro chamado A Estratégia da Negação. E nesse livro ele fala que a maneira de atingir a China é tomar o controle, negar o acesso dela às rotas de comércio, basicamente controlando essas áreas de estrangulamento. Seja o Canal do Panamá, o Estreito de Hormuz, o Estreito de Malaca, o Mar Vermelho ou o Canal de Suez. E como parte disso, também negar à China o acesso à energia. A lógica é que, se não permitirmos que eles tenham energia, eles vão precisar importar muito e por isso não conseguem produzir tanto. E mesmo que conseguirem produzir, a gente pode interceptar e impedir que distribuam pelo mundo. Então é isso mesmo, ele expõe tudo de forma bem direta. Really kind of, I mean, he just lays it out there. I mean, this is a book he wrote. He's not going to deny it or anything. Quer dizer, esse é um livro que ele mesmo escreveu. Ele não vai negar isso nem nada. E agora, como eu disse ali, ele não é uma pessoa muito simpática. Durante a sabatina dele, acabou se desentendendo com muita gente no Congresso, até com pessoas que queriam, de certa forma, apoiá-lo. Mas ele conseguiu ser aprovado. Então você tem esses 3 documentos. E tem mais uma coisa a qual as pessoas deveriam prestar atenção. O ano de 1964. Como eu venho insistindo, eram as famílias que controlavam as empresas e, basicamente, dirigiam as coisas, como a Fundação Bradley. Eu morava em Milwaukee e a Fundação Bradley foi criada lá. Eu conhecia as pessoas que faziam parte do conselho. Não muito bem, mas conhecia. É uma área pequena, uma cidade pequena, então todo mundo meio que se conhece. Small cities, so everybody kind of knows each other. Those families went away, and what they did is Essas famílias foram embora e o que elas fizeram foi contratar ajuda. E quem eram essas pessoas contratadas? Eram profissionais, gente com diploma em administração, contadores, consultores, sabe? Eram pessoas que vinham de bancos de investimento, empresas desse tipo. Foram essas pessoas que começaram a controlar e administrar as corporações. E qual era o objetivo delas? O objetivo não era... Elas não tinham nenhum vínculo com um lugar específico. Isso não importava. Cada fábrica era só um centro de lucro e prejuízo. Se eu mudasse a produção dali para outro lugar, fosse outro país, outra cidade, o que importava eram os números. Eu olhava para a planilha, porque era isso que eles tinham aprendido a fazer. As famílias, com todas as suas peculiaridades e tudo mais, ainda viviam nas suas cidades. Eles viviam nas cidades onde tinham as fábricas. O Ford morava em Michigan, morava em Detroit. Ele estava lá. Os executivos dele estavam por perto, faziam parte da comunidade. Quando você começa a trazer gente contratada de fora, não existe mais comunidade. Eles vêm de outro lugar. Estão ali para maximizar o valor para os acionistas e, nesse processo, aumentar os próprios bônus. Então você tem esses 3 documentos. E depois uma mudança enorme no controle, nos objetivos e nas metas. Isso acabou virando uma espécie de modelo. O primeiro documento, no esboço feito por Powell, estruturava o controle político interno. O segundo exportava essa lógica para a política externa, tipo, ok, vamos controlar tudo. E o terceiro dizia que não era só política externa, era política externa mais política econômica, tudo empurrado junto. E quando alguém me pergunta, como você explica onde estamos hoje? É assim que eu explico. Houve mudanças, movimentos, e eles foram totalmente antidemocráticos. Quer dizer, dá para apontar para outra área também? Essa chamada iluminação sombria. A gente já falou sobre isso antes. Essas pessoas estão completamente fora da curva. Não tem nenhum memorando secreto. Eles publicam livros dizendo: a democracia morreu. Precisamos levar o governo à falência para que a iniciativa privada assuma as funções do Estado. E aí, segundo eles, controlariam o mundo. Dizem que seria bom para todo mundo se as pessoas fossem servos. Isso é literalmente voltar à estaca zero, a um sistema de feudos comandados por magnatas da tecnologia. A única coisa que me conforta nisso é que os gigantes da tecnologia, assim como os barões do petróleo, do aço e das ferrovias, lá nos agitados anos de 1880, estão tão ocupados brigando entre si para ver quem é a prima-dona do momento, que é impossível chegarem a um acordo em grupo.
o que seria necessário para fazer algo assim. E basta olhar para a OpenAI, para o Elon Musk, para os processos que ele move contra todo mundo, e os processos contra ele, e tudo mais. Esse não é um grupo de classe estável. Então, provavelmente isso não vai acontecer. Mas isso não quer dizer que eles não estejam tendo impacto. A Palantir, por exemplo, está abocanhando todo tipo de recurso de governos do mundo inteiro, dizendo que a gente consegue isolar, a gente sabe onde estão todos os seus inimigos. E se for preciso atingi-los, a gente pode direcionar o poder de fogo para eles. Agora, nem sempre dá certo. Tipo, escolas no Irã cheias de jovens que acabam morrendo porque sim, o alvo foi errado. Mas sabe, tem gente que diz, valeu a pena. É como a Albright, quando perguntaram quantas crianças tinham morrido, e ela respondeu, provavelmente valeu a pena. É um mundo sem empatia. Não dá para ter empatia se você vai fazer essas grandes ações. Se vai justificar matar mulheres e crianças, civis, prisioneiros. E isso vale também para os terroristas. Não existe empatia. Eles acham que têm empatia pela própria causa e pelo próprio povo, mas estão dispostos a entrar numa multidão e matar pessoas inocentes. Então não existem heróis em nada disso. É simplesmente o jeito que as coisas são. Veja, é assim que eu costumo explicar o mundo quando estou na China, conversando com as pessoas que encontro por lá, ou mesmo em textos e ensaios que escrevo. A China olha para essa situação e tenta entender qual seria o ponto lógico de chegada disso tudo. Ou melhor, nem exatamente um ponto final, mas como se conviver com uma potência que foi moldada desse jeito. E eu acho que a única conclusão possível é, você meio que precisa resistir mais tempo. Liderar pelo exemplo. Manter o discurso centrado em algo como, queremos segurança para todos os países. Uma segurança que não dependa da insegurança de outro. Todo país tem o direito de seguir o seu próprio caminho de desenvolvimento. Todo país tem o direito de ser respeitado e de ter soberania. E por fim, precisa existir um mecanismo para que, quando inevitavelmente houver atrito, as partes possam sentar e conversar, em vez de mandar tanques umas contra as outras. E não é só conversa, não. Eles realmente fizeram isso. Mais de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares investidos na iniciativa do Cinturão e Rota, que só começou a colocar dinheiro de verdade por volta de 2015. Então estamos falando de 11 anos depois. E quando a gente olha para o Sul global, para os padrões de crescimento ali, é inegável. E olha, eu me lembro que lá em 2018 tinha o professor Chalaney, da Índia. Foi ele que inventou aquele termo diplomacia da armadilha da dívida. Você lembra disso? Sim, não. Eles ainda se referem a isso, aliás. Tá bom, tudo bem. Mas vamos falar um pouco sobre essa tal de diplomacia da armadilha da dívida. O Chalaney diz, e ele usa o porto de Hambantota, no Sri Lanka, como exemplo. Ele fala, eles não precisam disso, já tem Colombo. O que é isso? Um elefante branco. Foi algo com motivação política. E diz que esse é o exemplo perfeito de como a China estaria, digamos, prendendo o Sri Lanka numa armadilha de dívida. Pois bem, adivinha? No ano passado, o porto de Hambantota cresceu 175% no volume de carga movimentada. Agora eles estão tendo que investir dezenas de milhões de dólares em expansão, porque não tem mais capacidade suficiente. Então aquelas pessoas que lá atrás diziam, e era fácil dizer, era o comentário da moda, quando se fala de um projeto grande como esse, a carga não começa a chegar no dia em que o porto é inaugurado, certo? Demora um pouco, sabe, para organizar toda a parte de recebimento. Você precisa ter gente lá, tem que ter carga e descarga, as pessoas precisam se acostumar com a ideia. Mas quando começa, aí vai embora. E dá muito certo. E olha, ainda dá para ouvir ecos disso, mas eu adoro entrar em debate com esse pessoal, porque eles dizem, tá bom, vamos conversar sobre isso. Quais eram as suas expectativas? Que fosse lucrativo no dia seguinte ao corte da fita. É assim que portos funcionam. Se você olhar historicamente para portos, ferrovias, coisas desse tipo, sempre existe um período de adaptação.
Mas se for estratégico, vale a pena realocar. Veja, o motivo de o porto de Hambantota ter sido construído ali, em relação ao Sri Lanka, é que ele fica a mais ou menos 10 milhas das rotas marítimas principais. Então você não precisa ir tão longe quanto Colombo, que também é bem movimentada. Agora eles têm essa situação em que a gente ofereceu duas opções e cada uma se especializou. Elas não fazem exatamente o tipo de negócio que você quer. Hambantota é mais nova, consegue lidar com operações de embarque e desembarque de veículos, aquele tipo de serviço roll-on, roll-off. Já Colombo é um pouco mais antiga, ainda bem mecanizada, mas trabalha mais com diferentes tipos de carga, em container, carregamento, descarregamento, esse tipo de coisa. Esse é um exemplo perfeito de como as pessoas sempre reagem a qualquer coisa que a China faz. Então, a China olha para isso e pensa, tá bom, a gente não consegue competir nesse ponto. Os Estados Unidos têm um sistema de mídia que é como um som de 1 milhão de watts, que eles podem amplificar para todo lado. E você sabe disso. Bom, eles sempre são gentis com você, Glenn. Sim. E sabe, a China é meio como um brinquedo que faz barulho. Eles estão se esforçando. Tem a CGTN, estão tentando de verdade divulgar a mensagem, mas é muito difícil conseguir espaço na mídia. Então eles meio que desistiram da ideia de convencer as pessoas só com discurso. O que estão fazendo agora é convencer pelas ações. Liderar pelo exemplo. E isso vale não só para fora, mas também para dentro do país. Corrupção não é tolerada, e ninguém está a salvo. Se você é corrupto, não tem onde se esconder se eles conseguirem te achar. E nisso eles têm sido bem eficientes. Então a China, no fim das contas, a melhor forma de lidar com os Estados Unidos foi entender de onde vinha aquilo, o que esse cara queria, para onde aquilo podia levar, certo? E não é um jogo com fim definido, é mais uma coisa de... A gente domina, a gente domina, a gente domina. A gente é o rei do morro. Tudo bem, você pode ser o rei do morro, mas ainda dá para negociar. Isso não quer dizer que só porque você está no topo, não precise de 4,3 trilhões de dólares em importações, que foi o que os Estados Unidos importaram no ano passado. E sem esses 4,3 trilhões, a economia literalmente desabaria. Então, tem esse ponto. Agora, levando isso para outro nível, a gente começa a falar de uma área como o Estreito de Hormuz, no Irã. E eu já disse antes, a solução é o resto do mundo se unir, porque o resto do mundo está sendo prejudicado, e dizer para os Estados Unidos, para Israel e para o Irã, parem com isso, chega. E se não pararem, a gente não vai entrar em guerra com vocês, só não vamos mais negociar com vocês. E as três economias literalmente vão desabar. Essa é a pressão máxima. É pressão dos pares. Não é uma arma. É só a realidade de um mundo interconectado. Todos esses países precisam de coisas que não têm e não conseguem produzi-las sozinhos. É aí que eu vejo a importância de reunir países para trabalhar juntos nisso. E é exatamente isso que a China está tentando fazer. Eles estão tentando fazer com que outros países também se envolvam, não apenas um. A China não pode resolver isso sozinha. O que ela vai fazer? Ir até o Irã e ditar a política externa deles. Isso não vai acontecer. E com certeza também não pode fazer isso com Israel ou com os Estados Unidos. Então é preciso que a grande maioria dos países se una. E talvez isso seja o começo de algo novo, como a iniciativa de governança global. Porque neste momento, infelizmente, a verdade é que as Nações Unidas não servem para nada. Enquanto existirem 5 países com poder de veto, nada vai para frente. Seria ótimo se eles abrissem mão disso, mas as chances são bem pequenas. É essa a realidade de hoje. A gente tem mais de 80 conflitos acontecendo pelo mundo. Temos uma crise que afeta algo entre 13% e 20% da nossa energia, energia que vai impactar a produção de alimentos. As posições estão cada vez mais radicais porque não existe confiança. Ninguém quer ceder nem um pouco, com medo de que o outro lado avance demais. Então eles se reúnem, discutem, voltam atrás, mas nada acontece.
E é por isso que eu digo, o último elemento é a união de todos os outros países, porque no fim das contas, eles não têm outra escolha. É isso, ou então é jogar os dados para ver se vem uma recessão ou uma depressão. Então espero que surja alguma liderança no mundo. Acho que a China está tentando incentivar isso. Como eu disse, ela não consegue fazer sozinha. Esse é o jeito da China agir. E dá para ver isso bem claramente nessas duas visitas. Trump, totalmente transacional. Putin foi uma ótima visita desse ponto de vista. Eles não chegaram a um acordo, não fecharam o gasoduto Força da Sibéria. Agora, vai acontecer? Vai. Mas estão discutindo o preço. Só que não foi aquele tipo de coisa, sabe? Se o Donald Trump dissesse, se você não me der o preço que eu quero, eu vou te encher de tarifas. Não, não foi isso. O que se viu foi o Xi e o Putin bem à vontade um com o outro, conversando, tranquilos, né? De forma muito clara, a comunicação foi livre e tranquila. Eles têm sim alguns problemas que ainda não resolveram, mas isso não mudou o tom, o ritmo, nem a direção das negociações. Assinaram 40 memorandos de entendimento, 40 acordos, e isso é mais ou menos o mesmo número que assinam quase todo ano. Então a cooperação continua se aprofundando. Enquanto os Estados Unidos se debatem tentando manter o controle das coisas, acabam marcando gols contra. E agora temos um exemplo disso, com o resto do mundo observando como a China está liderando, não pela frente, mas pelo lado, tentando fazer as pessoas entenderem que, se tivermos uma direção comum, ninguém pode nos parar. Mas se uma só parte tentar ditar o rumo, isso vai levar a mais guerras e mais atritos. O que você descreveu, em grande parte, é a China tentando administrar o declínio dos Estados Unidos. Não quero dizer que ela esteja provocando esse declínio, mas tentando administrá-lo. Porque muitas vezes a gente vê uma perda de racionalidade em uma potência em declínio, uma espécie de desespero estratégico, digamos assim, já que as expectativas, os compromissos e até a mentalidade ainda estão presos à ideia de dominação. Mas, ao mesmo tempo, as vantagens materiais estão desaparecendo. Então existe e eu acho que aí está a origem da irracionalidade, esse descompasso. Eles querem continuar seguindo uma política hegemônica, mesmo depois que a hegemonia acaba. Por isso, com frequência, uma potência em declínio acaba assumindo compromissos maiores do que os recursos que tem. Quando enfrenta desafios, isso parece algo existencial, porque cada desafio ameaça, de certa forma, empurrá-los para fora do trono hegemônico. Aí surgem fragmentações internas e também uma obsessão com a dominação simbólica. Tudo isso a gente vê no Trump, mas seria um erro achar que isso é só dele. Na verdade, dá para ver esse comportamento de forma mais ampla, não só nos Estados Unidos, mas em todo o Ocidente político. E sim, parte dessas divisões internas também vem do fato de que a racionalidade, que é essencial para garantir segurança e prosperidade, exige aceitar as novas realidades e se ajustar a elas. Mas o que eu vejo hoje, em todo o Ocidente político, é que a racionalidade quase virou um pecado. Porque se você reconhece que o poder é limitado, isso é visto como uma rendição, ou até como se você estivesse torcendo pelo outro lado. Como você ousa? Na verdade, foi até engraçado. Fui criticado na mídia, como você mencionou recentemente, porque eu disse que o mundo está se tornando multipolar. E aí questionaram, mas por que ele diria isso? Porque seria um presente para o Putin. Porque, segundo eles, só existem os Estados Unidos e a China. Se a gente diz que o mundo é multipolar, é isso que os russos querem que a gente pense. Porque se tratarmos eles como uma potência polar, eles ganham respeito. Então, basicamente, todos nós temos que fingir viver num mundo imaginário, onde a gente finge que eles não são uma potência de verdade. Eles são basicamente um posto de gasolina com armas nucleares. É isso que temos que encarar agora. Todo mundo precisa viver no mundo de fantasia, porque se não for assim,
a gente acaba dando respeito ou legitimidade para eles. Então, eu acho que isso é irracional. Era previsível que algo assim acontecesse com um hegemon em declínio. E é por isso que é tão difícil se ajustar a uma nova distribuição de poder. Eu menciono isso porque percebi que o Xi Jinping falou sobre esse ponto durante a reunião com o Trump. Ou seja, a gente está vendo esse momento que é, digamos, uma armadilha, em que existe um hegemon em declínio e outro poder surgindo. Não um novo hegemon, mas uma nova força em ascensão. É isso que a gente normalmente espera, né? Ver conflitos. A gente precisa lidar com isso com cuidado, mas esse deveria ser o ponto central de todas as discussões nessas reuniões. Só que se você olhar a mídia por aqui, não tem nada disso. De novo, parece que não existe mais racionalidade. É só tipo como lidar com esses mulás no Irã, ou com esses comunistas em Pequim, ou com os imperialistas na Rússia. Como gerenciar ou derrotar eles. É só isso. Não tem nenhuma conversa sobre, em vez de viver no mundo antigo, por que não reconhecer a realidade atual e tentar garantir a melhor posição possível? Eu não vejo nada acontecendo. Não, eu concordo. E isso tem a ver com essa questão de que o Trump é um sintoma. Ele pode ser exagerado, claro, tem muitos defeitos, mas ele é um sintoma de um sistema que, ironicamente, é voltado contra a própria democracia. Quer dizer, ele anda por aí tentando garantir que ninguém possa votar, a não ser quem votaria nele. Pois é, eu acho que isso vai acabar saindo pela culatra. Toda essa história de exigir dois tipos de identificação. Sabe o que acontece? As pessoas ricas, a classe média alta, essas sim têm passaporte, têm certidão de nascimento. Eles têm vários tipos de documento de identidade que serviriam para isso. Mas muita gente com quem ele trabalha, que tem empregos operários, não tem passaporte. Essas pessoas não vão estar com a certidão de nascimento no bolso quando forem votar e vão ser barradas. E como eu disse, se eu tivesse aconselhando eles sobre isso, não seria essa a estratégia que eu escolheria. Mas chegando nesse ponto de racionalidade, quer dizer, não é só isso. Acho que agora até a sua página na Wikipédia te acusa de ter ligação com neonazistas. Não, sério. Historiadores. Olha, parece que é sempre um extremo ou outro. Ou eu sou comunista, ou sou fascista. Sinceramente, não entendo muito bem o que está acontecendo com isso. Olha, eu acho que você representa todos os males. Acho que você é todas as coisas ruins reunidas num só pacote. E o fato é que você é um historiador e está simplesmente tentando mostrar para as pessoas que a gente já passou por esses caminhos antes. Como você disse, impérios vêm e vão. A gente devia estudá-los, devia entendê-los. Eles ficam irracionais no fim, né? Porque tentam proteger algo que não dá para proteger. Já se perdeu. Não tem como voltar de forma racional. Mas, veja só, olha o caso da Albanese, a mulher que deveria estar cuidando da questão de Gaza. Ela acabou de ser nomeada pela ONU. Teve que lutar para conseguir, sabe? Ela tinha sido despersonalizada. Não conseguia acessar suas contas, não podia viajar, nada disso, porque os Estados Unidos decidiram, bom, vamos atacá-la. A gente não só não gosta desses países, como vai levar isso para o lado pessoal. Vamos atacar qualquer pessoa cuja voz pareça uma ameaça para a gente. E olha, eu estava conversando com meu filho. Foi ele quem disse, eles estão indo mesmo atrás do Glenn Dizem. Agora estão acusando ele de ser um terrorista neonazista. Eu simplesmente nem sei por onde começar. E ele disse, estou preocupado com o fato de estarem personalizando isso. A gente conversou e eu disse, o motivo de você ser visto como uma ameaça é porque você é racional. Então quando você sai por aí e começa a falar de pontos irracionais, isso é tipo o 1984. Você tem que fazer a dupla linguagem, sabe? Falar o que eles mandam, repetir o que for conveniente. E olha só a ironia. Somos nós que andamos pelo mundo dizendo que somos contra o 1984, contra o fascismo, o totalitarismo e todas essas coisas. E no fim,
Somos os piores infratores. Isso mostra como nos tornamos uma nação profundamente hipócrita. Fazemos tudo aquilo que dizemos para os outros não fazerem. A gente começa guerras, toma coisas das pessoas, quebra tratados e leis internacionais. Atacamos pessoas só porque estão em uma parte do oceano que não é nossa, mas suspeitamos que possam ser traficantes ou transportadores de drogas. Acho que já chegamos perto de 200 pessoas que eles nem sabem quem são. Estão num barco e eles simplesmente explodem o barco. E não explodem só uma vez. Usam esse método do duplo ataque. Então eles explodem o barco e se certificam de que todo mundo está morto para não deixar testemunhas, para ninguém poder dizer o que eles estavam fazendo lá, pescando, velejando, seja o que for. Eles garantem que todos morram, e eu acho que isso é totalmente intencional. Por que gastar 2 mísseis caríssimos num barco a motor? Um só já bastaria. O barco afunda, acabou, as pessoas provavelmente vão se afogar, mas mandam outro míssil só para ter certeza. Por quê? Por que isso valeria algumas centenas de milhares de dólares? Eu acho que é por medo. Medo de sermos pegos nessa mentira específica e não conseguirmos sair dela. Quero dizer, a gente já fez esse tipo de coisa tantas vezes. Na Guerra do Vietnã, na Coreia, no Iraque, no Afeganistão. Quer dizer, a lista é longa. Tudo que a gente fez na América do Sul, derrubando governos democráticos. E por quê? Porque esses governos iam contra os interesses das nossas empresas. A expressão República das Bananas surgiu por causa de Honduras, onde a Dolly tinha enormes plantações. E toda vez que um governo era eleito e dizia que precisava garantir salários justos, a Dolly corria para Washington gritando, eles são comunistas. Aí a gente mandava tropas ou matava um monte de gente e o governo mudava. Então, em teoria, é disso que a gente diz querer proteger o resto do mundo. Mas na prática, é exatamente o que a gente faz. Os Estados Unidos não são maus. Eu estava num simpósio e alguém disse a América é má. E eu respondi, não, não é. Não caia na armadilha de demonizar grupos inteiros de pessoas. Os Estados Unidos estão cheios de gente preocupada, de pessoas comuns que, se vissem você precisando de ajuda, parariam para te ajudar. Não são pessoas ruins. Mas existe, como eu já tinha mencionado antes, um grupo de interesses que não tem empatia nenhuma. Gente movida só pelo lucro, que está acumulando riqueza num ritmo ainda mais rápido sob o governo do Donald Trump do que antes. E eles estão satisfeitos com isso. Eu não sei, eu sempre pergunto, conheço algumas dessas pessoas e digo, você não se preocupa que no fim das contas vai acabar minando os próprios mercados que sustentam a sua fortuna? Porque se as pessoas não conseguem comprar o que você vende, mais cedo ou mais tarde você pode até ter muito dinheiro, mas não vai ter um negócio, ou ele vai ser gravemente afetado. Quer dizer, hoje nos Estados Unidos, 10% da população representa 50% de todas as vendas. Isso deveria assustar as pessoas, porque significa que 90% da população fica com apenas a outra metade das vendas. E se é assim, por definição, a maior parte disso é gasto com necessidades básicas. A economia americana é em grande parte terciária. A gente depende de serviços e coisas desse tipo, mas ninguém consegue pagar por serviços se não tem salário. Então, sabe, isso deveria ser motivo de preocupação real. Meu bisavô, que era um homem trabalhador, sempre dizia, nunca pague aos seus funcionários menos do que o necessário para que eles possam comprar os seus produtos. Então ele construía navios e coisas assim. Não é que ele vendesse navios na esquina, né? Mas ele era muito claro, ele dizia, é preciso ficar de olho na economia. O nosso crescimento depende de uma grande classe média, capaz de ter necessidades e desejos que continuem crescendo. E isso gera mais negócios, mais oportunidades. E ele entendia isso. Ele não era economista, era engenheiro. Mas entendia perfeitamente. Hoje, quando você entra numa sala de reunião de diretoria, ninguém fala desse jeito. Ninguém. A única conversa, e eu participo de um conselho de empresa, é sobre como maximizar o valor para o acionista. E isso virou quase uma exisquial.
it's almost a legal requirement. If you're not going to do that, you have to say, look, we can maximize. Se você não vai fazer isso, então tem que dizer, olha, a gente pode maximizar no próximo mandato ou no próximo ano, mas o custo vai ser que a empresa vai sofrer. Eles sempre pensam no curto prazo e parece ótimo, e algumas empresas fazem isso. Mas qual é a sua posição de longo prazo? Você vai expandir o negócio no ano que vem? Então, obviamente, tem que haver algum tipo de equilíbrio entre a ideia de gratificação imediata e gratificação adiada. Infelizmente, isso parece estar ficando cada vez mais raro por aí. Indo nesse ponto, eu me preocupo que vozes como a sua acabem sendo intimidadas, que venham atrás de você e tentem dizer que você é totalitário, ou fascista, ou comunista, ou algo assim. Você é visto como um cara mau. Dizem que você é um neonazista ou algo assim, quando na verdade só está tentando fazer as pessoas pensarem sobre essas coisas. Se você olhar para quem participa do seu programa, é um grupo muito, muito diverso. A gente até estava conversando sobre isso antes de começar a gravação, sobre como essas pessoas que se dedicaram a ajudar seus países, que acreditavam em princípios, agora estão se voltando contra isso. Principalmente nos Estados Unidos, mas também acontece na Europa. Você tem o Tucker Carlson, por exemplo. Ele era totalmente pró-Trump, ou melhor, vermelho Trump, digamos assim. Eu lembro até quando mostraram que ele dizia que tinha algo estranho nas eleições, que o Donald Trump tinha vencido, que havia toda aquela história. Os e-mails pessoais dele mostram claramente que ele não acreditava em nada daquilo. Mas esses caras são tolos, idiotas, e nada disso era verdade. Era tudo esse tipo de coisa. E tudo isso veio a público. Estava num processo movido pela empresa que eles difamaram, aquela que disseram que teve as máquinas de votação hackeadas e que basicamente teria virado a eleição a favor do Donald Trump. Nunca foi provado. A única coisa que se provou foi que eles foram difamados. E os e-mails do Tucker Carlson foram a base disso. Depois disso, ele saiu da Fox. E tem sido muito bem sucedido. Agora ele vem ensinando com força contra Israel, porque acredita que eles estão manipulando. Eles são o rabo que está balançando o cachorro americano. Mas isso não é algo novo. E é aí que eu tenho um problema. Ele diz, olha o que eles estão fazendo. E eu pensei, bom, quando é que eles não estavam fazendo isso, certo? Se você voltar lá para, eu disse, 96, o relatório A Clean Break, A New Strategy for Securing the Realm, está ali. Todo mundo pode ver o documento. E eles dizem o que vão fazer e querem o nosso apoio. E a gente já dava apoio naquela época, acho que era algo em torno de 4 ou 5 bilhões. Agora são cerca de 3,5 bilhões em ajuda regular e ainda tem valores extras para outras coisas. Pois é. Mas isso não começou quando Tucker Carlson saiu da Fox News, né? Quer dizer, não foi algo que surgiu de repente. Já vinha acontecendo o tempo todo. Ele só percebeu naquele momento. Então é isso que eu quero dizer. Eu realmente acho que o Tucker tem algum sentimento em relação à América. Ele acha que eles provavelmente estão indo na direção errada. Guerras não são boas, todo esse tipo de coisa. Mas ele também é uma figura da mídia. E às vezes eu fico pensando se, sabe, existe algum tipo de concessão que as pessoas fazem para estar nesse meio. Eu nunca tive essa impressão. Eu assisto seus programas religiosamente, e são muitos. Tenho que ouvir em velocidade dobrada para dar conta de todos. Mas nunca tive a sensação de que você pensa algo como, deixa eu agradar alguém aqui. É sempre algo direto, vamos olhar para os fatos, vamos olhar para a história, tentar aprender com isso, trazer pessoas que possam oferecer perspectivas. E eu realmente valorizo isso. Mas essa ideia de tentarem te calar, te desumanizar, esse tipo de coisa, é assustador. Isso é totalitarismo de verdade. É o 1984 acontecendo. Real totalitarianism. That's 1984. Everything we feared. Tudo aquilo que a gente temia. Mas não se preocupe, quando a gente vê governos e a mídia tentando nos ensinar a odiar nações inteiras, mesmo que seja os Estados Unidos, com 330 milhões de pessoas, isso deveria acender um alerta.
É meio absurdo. Mas também é interessante, sabe? Se você ouvir muitos desses americanos, especialmente os que ocuparam cargos militares de alto escalão no governo, e escutar o que eles dizem hoje sobre como sentem que todos os ideais deles foram basicamente traídos e usados como arma para objetivos completamente diferentes. É curioso, para eles é algo marcante, porque depois de décadas servindo ao país, isso dói. E eles falam sobre isso também. Mas eu sinto isso com frequência. Porque se alguém lê a minha página na Wikipédia, vai ver que é uma leitura bem estranha. Mas é sempre o mesmo grupo de pessoas que escreve esse tipo de coisa. E, de novo, a minha posição, eu achei que deveria ser bem pouco controversa. Eu basicamente argumentei que no fim da Guerra Fria, a gente tinha objetivos centrais, ou seja, queríamos superar a política de blocos, queríamos construir uma nova arquitetura de segurança europeia baseada em buscar segurança uns com os outros, e não uns contra os outros. E esse era o objetivo. Foi por isso que tivemos os acordos de Helsinki. Foi por isso que assinamos a Carta de Paris por uma nova Europa, em 1990. E foi por isso que criamos uma instituição de segurança inclusiva, a OSCE, em 1994. Esse era o objetivo, mas isso não aconteceu. Então eu pergunto, o que foi que aconteceu? A gente ouve altos funcionários do governo Clinton e de outros também, explicando exatamente o que ocorreu. Por exemplo, William Perry, que foi ministro da Defesa no governo Clinton. Ele disse que a OTAN decidiu seguir o caminho da paz hegemônica. Eles viram que a Rússia estava enfraquecida e por isso acharam que não precisavam incluí-la em um acordo de segurança. Isso coincidiu com a chamada doutrina Wolfowitz, que basicamente dizia vamos buscar segurança com base na hegemonia. Seremos tão poderosos que ninguém poderá nos desafiar. E o que isso significou para a Europa? Em vez de construir aquela nova casa comum europeia, de que Gorbachev falava, nós substituímos essa ideia. Optamos no lugar disso pela expansão da OTAN. Então, em vez de uma segurança indivisível, a OTAN se expandiria e basicamente empurraria a Rússia para fora da Europa, o que na prática revive a lógica da Guerra Fria. Muita gente tinha boas intenções com isso, eu acho, pelo menos da forma como foi apresentado. Diziam algo como, se tivermos uma paz hegemônica, com o Ocidente dominante se fortalecendo por meio da expansão da OTAN, não haverá mais competição por segurança no sistema internacional, porque existirá apenas uma potência central. E essa potência prioriza valores democráticos liberais, então poderemos construir um mundo mais benigno. O problema é que, não, claro que isso não funciona, porque seria algo temporário. Você teria que conter a potência que está em ascensão. É assim que se impõe a paz. Eu nem entendo esse conceito. Tipo, eu sei que você não quer, mas eu vou impor isso a você e você vai gostar. Estamos falando de nações. A gente deveria ser soberano. Eu nunca entendi essa ideia de que iríamos basicamente, sabe aquela coisa do Francis Fukuyama, o fim da história. Quer dizer, ele mesmo tem voltado atrás nisso. Você já chamou ele para o seu programa? Eu devia tentar trazer ele, né? Devia mesmo. Porque olha, quando desde então. Infelizmente, as pessoas se apegaram àquilo. Os neoconservadores e todo o resto deles dizendo, ok, esse é o nosso mantra. Estamos fazendo a paz. Vamos matar vocês. Mas no fim vai ser ótimo para todo mundo. Pelo bem maior. Eles transformaram isso quase numa ideologia. Toda a classe política que temos hoje na Europa foi criada sob a influência de Fukuyama e basicamente tenta organizar o continente em torno dessas ideias. Mas na prática, isso significa que a Europa continua dividida. E com isso, a gente não consegue ter prosperidade econômica de verdade, nem segurança de verdade. Agora que a distribuição de poder está mudando, os Estados Unidos, claro, vão dar menos prioridade à Europa. Então a Europa fica ali, cada vez mais se tornando um vassalo. Ou seja, vai acabar sendo uma esfera econômica exclusiva dos Estados Unidos. Vai ficar completamente dividida, cheia de conflitos. Porque a nossa segurança se baseia nessa marcha constante em direção às fronteiras da Rússia.
E o que eu defendo, essencialmente, é que a gente precisa se ajustar a essa nova distribuição de poder. Essentially, we have to adjust to this new distribution of power. The hegemonic moment is over. Why would we still O momento hegemônico acabou. Por que a gente não se ajustaria às realidades atuais? Quer dizer, aqueles grandes sonhos que existiam nos anos 90, isso não funciona mais. Os russos bateram o pé. Chega de expandir a OTAN até as fronteiras deles. Os americanos perceberam. Tudo bem, precisamos priorizar algumas regiões em vez de outras. A Europa já não é mais prioridade. Mas você não pode dizer isso. Se disser, basicamente está traindo a ideologia do Fukuyama, como você mesmo sugeriu. Então eu achei que esse era um argumento sem polêmica. Você se adapta às realidades do momento porque isso é bom pra gente. Assim você maximiza a própria segurança, a própria prosperidade. Mas neste país, temos organizações não governamentais financiadas pelo governo. Elas vão escrever artigos sobre você, vão fazer campanhas nas redes sociais. articles about you to go on social media campaigns? I can't even speak anywhere because they call Eu nem consigo mais falar em lugar nenhum, porque eles ligam e exigem que cancelem meus convites. Mandam cartas para as universidades. Uma dessas ONGs chegou a postar uma foto da minha casa nas redes sociais. É uma loucura. E a ex-ministra das Relações Exteriores chegou a dizer que o Putin quer destruir a Ucrânia e colocar a Europa sob uma ameaça permanente, e que é para isso que eu estaria trabalhando. Isso vindo da ministra das Relações Exteriores e do ministro da Defesa. Desde que eu disse que a OTAN ajudou a provocar a guerra na Ucrânia, o que é algo que a gente precisa reconhecer se quiser resolver o conflito, eles basicamente incentivaram a mídia a não falar comigo, dizendo que eu estava espalhando propaganda russa. É o atual ministro da Defesa dizendo à imprensa com quais acadêmicos ela pode ou não conversar. É uma situação bem absurda aqui. Quer dizer, it's very wild here. I mean, Yeah, but it sounds to me like I don't know what the laws É, are. mas para mim parece que eu não sei exatamente quais são as leis sobre difamação na Noruega. Imagino que sigam padrões internacionais. E se ela quiser dizer isso, vai ter que provar que você realmente está fazendo o que ela afirma. Às vezes, essa é a única forma de fazer essas pessoas entenderem porque elas agem como valentonas. Pensam, o que ele vai fazer contra mim? Eu fui ministra da Defesa, tenho o peso de todas essas pessoas e dessas coisas. Mas olha, às vezes a justiça é o último refúgio dos direitos. E como dizem, eu não sei quais são as leis lá, mas se ela está dizendo isso, para mim soa bem difamatório. A menos que ela tenha algum tipo de prova. Seria um caso interessante. That would be an interesting case. I wonder if there would be somebody in Norway who would say, "Look, I'd like to take." Fico pensando se haveria alguém na Noruega que dissesse, olha, eu quero pegar esse caso. Porque não é só com você, Glenn. Eles estão dizendo isso sobre outras pessoas também. Tem uma lista de gente que não querem que fale. Você é considerado perigoso justamente porque não é um cara exaltado, gritando e esperneando. Você é, sabe, olha pra você, não parece um radical, não tem cabelo comprido, tá sempre bem barbeado. E você sempre usa argumentos racionais, cita fatos históricos, fala sobre momentos em que as coisas mudam e é preciso se adaptar. Como é que isso pode ser comunismo, fascismo ou totalitarismo? Mas, na verdade, tudo está ficando cada vez mais pessoal. Hoje em dia, é quase impossível ter um debate com alguém. Na China já é assim, mas quando eu viajo para fora, é sempre a mesma coisa. Ou você está com a gente, ou está contra a gente. É uma pena. I think Europe's become one big circus of ad hominem attacks. eu acho que a Europa virou um grande circo de ataques ad hominem. Não tem mais debate. É tudo pessoal. Ontem mesmo eu estava lendo a mídia alemã. Tem um general de brigada alemão, que foi conselheiro da Angela Merkel, e ele dizia que chegamos a um ponto na guerra, na Ucrânia, em que a situação pode escalar e que é muito perigoso para a Alemanha seguir por esse caminho. Basicamente, estamos jogando fora a nossa própria segurança nacional. E deveríamos repensar isso. Ele apresentou esse argumento e logo abaixo vinha escrito, ele foi acusado de ser um defensor do Putin. Mas, de novo, o que isso quer dizer? Qualquer um pode dizer qualquer coisa. E, de repente, isso vira algo que todo mundo é obrigado a repetir. A pergunta que a gente precisa fazer é, quem está tomando essas decisões?
Eu não acho que as redações das revistas e dos jornais alemães estejam por conta própria dizendo: ele é um defensor, façam uma pesquisa. Existe uma pressão, principalmente do governo. Eles se espalham, passam seus pontos de fala e dizem para as pessoas: olha, isso é muito sensível, ou você está com a gente ou contra a gente. E lembram, vocês têm suas licenças. Quer dizer, é basicamente o que o Donald Trump faz abertamente nos Estados Unidos. Ele tenta fazer com que apresentadores de programas noturnos sejam demitidos porque zombam dele. E por que zombam dele? Porque ele é um palhaço. Simples assim. Ele mesmo se coloca como alvo de sátira. De manhã diz: vou bombardeá-los até o fim, e à tarde, as negociações estão indo muito bem. Quer dizer, sabe, isso aconteceu uma vez. Once it will be. Não foi só uma vez. Quer dizer, ele provoca esse tipo de coisa e depois quer usar todos os poderes que tem à disposição, como esse fundo secreto de 1 bilhão e 670 milhões de dólares que ele criou para si mesmo. Olha, eu adoraria processar, adoraria ser o presidente, me processar e me dar um monte de dinheiro, porque eu vou fazer um acordo comigo mesmo. Super justo, né? Mesmo os republicanos dele, que ficaram com medo depois que ele derrotou quem se opôs a ele nas primárias, nem eles conseguem engolir isso. 1 bilhão e 700 milhões de dólares de impostos para dar para gente que está agredindo policiais, por um grupo que diz apoiar a polícia. A única forma de eles estarem apoiando a polícia é com um cacetete batendo neles agora. E olha, todos os policiais que se machucaram protestaram contra isso. A ideia de que esses criminosos foram realmente perdoados, 1.600 deles, e que uma boa parte já voltou para o sistema de justiça criminal por crimes que vão de assassinato a estupro, é chocante. E muitos deles são pedófilos, inclusive alguns dos assessores mais próximos dele. O conselheiro religioso, por exemplo, passou 6 meses preso por abusar de uma menina de 12 anos. Quer dizer, o que dá para dizer diante disso? São as mesmas pessoas que viviam gritando que os democratas eram pedófilos, que matavam crianças e bebiam o sangue delas, e todo esse tipo de absurdo. Tudo isso para demonizar o outro lado, para espalhar esse tipo de coisa. Mas no fim, isso não leva a lugar nenhum. Em algum momento essas coisas têm que desmoronar. É o que eu venho esperando em relação ao Donald Trump. Eu digo, tomara que ele chegue ao fundo do poço. Porque nos Estados Unidos, a gente sempre acaba fazendo a coisa certa, mas só quando não tem mais outra opção. O problema é se ele simplesmente seria substituído. Quer dizer, esse é muitas vezes o meu ponto. Em 2016, quando Trump dizia que a gente precisava sair do acordo nuclear com o Irã, que tinha que sancionar os chineses e tudo mais, havia muita oposição a isso. Mas agora não fez diferença o Biden ter assumido o poder. Eles simplesmente continuaram a mesma política. Então eu acho que já não importa tanto assim quem está no trono. Dito isso, eu concordo que o Trump é muito menos estável do que qualquer um antes dele. Eu tenho pensado que a origem de boa parte da censura que a gente vê hoje, o assédio, a intimidação, os cancelamentos, até as sanções na Europa contra os próprios cidadãos, vem do fato de que não existe. O motivo pelo qual não dá para contrariar as narrativas do governo é que, em segurança internacional, o ponto de partida é sempre a competição pela segurança. Todo país busca segurança. Se os Estados Unidos desenvolvem mísseis, isso representa insegurança para a China. Então, normalmente, quando a gente quer paz, o primeiro passo é se colocar no lugar do outro e reconhecer as preocupações de segurança dele. Mas a gente parou de fazer isso. E se alguém tenta entender, por exemplo, o que preocupa os russos, logo é chamado de apologista, de pró-Rússia, de repetir o discurso do Kremlin, porque é isso que a Rússia diz. Sim, é a Rússia expressando suas preocupações de segurança. Antes, a gente costumava ouvir isso e tentava reduzir as ameaças mútuas, diminuir os riscos para os dois lados. Mas isso não é só coisa da Rússia.
é a China, é o Irã. Se você tenta explicar que esses países são grandes nações, que têm interesses reais, que suas políticas não surgem do nada por causa de uma suposta natureza maligna, mas que na verdade estão reagindo às próprias preocupações de segurança, econômicas e tudo mais, aí você vira um abraçador de panda, um defensor dos ayatolás e um putinista. Esse é o nível de sofisticação do debate. E não é exagero. Eu não vejo nenhum político, nenhum jornalista, ninguém discutindo as preocupações de segurança do outro lado, porque se fizessem isso, perderiam o emprego. É assim que chamam, né? Apologista. Mas se você não fizer isso, nunca vai resolver a situação. Se for só eu ganho e vou te destruir, historicamente isso não tem funcionado. Bom, foi isso que eu disse. É por isso. Bom, não existe um plano final. Eu não vou falar com você, sabe por quê? Porque você é mau, certo? E todo o seu pessoal é mau. E eu posso te matar sem remorso porque você é mau. Mas veja, o motivo de eu ter mencionado o clean break em vez da doutrina Wolfowitz é que, para mim, elas andam em paralelo. Antes, quando eu falava sobre essas mudanças, era justamente essa ideia de que o domínio total é o único caminho possível. É como se dissessem, vamos acabar com a democracia. Tudo bem, vamos eliminar todos os países que competem conosco, seja o Japão, a Alemanha, a Rússia, junto com a Alemanha, a China, o que for preciso. Não vamos tolerar rivais. E, por fim, estamos levando isso além do campo militar. A gente vai levar isso para o lado econômico. Mas veja, os Estados Unidos não estão em posição de fazer isso. Se a gente importasse só $500 bilhão em produtos, meu Deus, poderíamos seguir nosso próprio caminho. Mas quando o volume é de 4,3 trilhões por ano, aí sim, a gente precisa de outros países. E é isso que eu não entendo. Racionalmente eu penso, tá bom, mas de onde essas coisas vão vir? Muitas vezes, eles nem sabem direito o que estão importando. Eu disse, olha, muitos desses produtos são essenciais para o seu padrão de vida. Se quiser ficar sem eles, até pode. Mas acho que você perceberia bem rápido que seu estilo de vida cairia uns 2 ou 3 níveis. E as pessoas sabem, eu não sei bem o que é. Acho que existe um certo desejo. Quer dizer, se a gente olhar para os japoneses, quando estavam se preparando para a guerra, eles traziam as pessoas e as desumanizavam por um ano inteiro. Batiam nelas, faziam trabalhar longas horas, passavam por humilhações terríveis, desumanizantes, e junto com as agressões físicas, isso causava uma quebra psicológica. Aí, quando voltavam para o segundo ano, já estavam determinados a fazer com os novatos o mesmo que tinham sofrido. E isso continuava. O que acontece é que você cria um grupo de pessoas que passa a achar que qualquer um que não fosse japonês era menos que humano, que era aceitável matar. E isso resultou em quê? 35 milhões de mortes entre a fome e os assassinatos. E eles também, não há prova concreta, mas diziam que jogavam grãos envenenados e também bombas sobre as cidades. Logo depois disso, surgiam epidemias e centenas de milhares de pessoas morriam nessas cidades. Então foi uma atrocidade em massa que nunca foi realmente enfrentada. Mas o meu ponto é o seguinte, no Japão não podia haver debate, porque se você debatesse, era contra os nossos rapazes, certo? Era contra, não era patriota, era traidor. A mesma coisa aconteceu na Alemanha e na Inglaterra. Assim que começaram a se preparar para a guerra, a propaganda entrou em ação total, e todo o resto passou a ser visto como inimigo. É por isso que eu sempre discordo quando alguém diz que a América é má. Eu digo, você não sabe do que está falando. A América não é má. Nós temos pessoas más. Você também tem pessoas más. Elas fazem coisas ruins. Mas no fim das contas, as pessoas são só pessoas, estão só tentando viver. A questão é, quem está tentando manipulá-las? E com as redes sociais hoje em dia, as oportunidades são enormes e as pessoas não sabem mais em quem acreditar. Quer dizer, uma vez alguém me disse assim, você acha que é tão esperto, foi para a escola e tudo mais, mas não tem bom senso. Eu falei, como é que é? E ele respondeu, pois é, eu só terminei o ensino médio,
mas eu tenho bom senso. This is why I graduated high school and I have common sense, as if common sense is something you get Como se o bom senso fosse algo que a gente ganha por não ir à escola. completely É completamente anti-intelectual. E eu não estou dizendo que os intelectuais têm todas as respostas. Eles erram tanto quanto qualquer outra pessoa. Mas dizer, eu sou ignorante, incapaz de pensar e por isso sou superior ou igual a você, mostra o quanto a gente se perdeu. É uma atitude que faz mal para os países que adotam isso. Porque, no fundo, estão dizendo que educação não serve para nada. Eu não preciso de educação. Eu só leio um livro, a Bíblia, ou olho em volta, sei lá. E acham que isso basta. or whatever. I'll take it all from there. But even if one wouldn't care about China, Mas chega, ninguém se importaria com a China, o Irã, os russos ou qualquer outra coisa. Não é um ato de caridade reconhecer as preocupações dos adversários. É uma necessidade para melhorar a própria segurança, porque isso deveria ser óbvio. E é o mesmo com o Irã. Eu percebi que quando os americanos começaram a bombardear o Irã, era obrigatório dizer que eles eram mulás loucos que matavam o próprio povo e que, sabe, era um regime do mal. E que todo mundo sairia às ruas para comemorar assim que esse regime caísse. Essa era a única coisa que se podia dizer. Mas o problema é que se você não reconhece que essa é a realidade, primeiro você acaba numa situação em que os Estados Unidos são derrotados e nem entenderam o que aconteceu. The US gets defeated and it didn't understand, it's taken by surprise what Iran actually. Foi uma surpresa o que o Irã realmente fez no campo de batalha, como eles foram resilientes, a capacidade que tiveram de se reconstruir, o apoio que receberam no sistema internacional. E também, bom, quais são as consequências agora? Em que pontos os iranianos estão dispostos a fazer concessões? E em quais não estão? Nada disso pode ser alcançado se a gente viver no mundo de fantasia, achando que eles são apenas, sabe, esses selvagens malignos que querem destruir a civilização. Essa autoilusão é extremamente prejudicial e as pessoas acham que isso é patriotismo. A gente faz a mesma coisa com a Rússia e cada vez mais eu acho que fazemos o mesmo com a China. With Russia, we do the same with increasingly with China, I think. But it's not out of memory that we've done it before. We did this in Não é por falta de memória que a gente fez isso antes. Fizemos isso no Vietnã. Ah, é só esperar os comunistas caírem. Tá bom. Iraque, Afeganistão, Líbia. Sempre era aquela história. Os rapazes vão chegar e, sabe, o povo vai jogar flores quando eles entrarem na capital e a liberdade vai florescer por toda parte. E claro, logo depois viria a prosperidade. Pois bem, olha onde fomos parar. Tudo que ficou foi um rastro de lágrimas, morte sem desenvolvimento. Mais problemas, não menos. Economia, nenhuma. Então eu fico pensando, e tenho amigos que pensam bem diferente de mim, e sempre digo, será que é possível, como você estava dizendo? Será que dá para considerar que existe um meio termo, que as coisas mudaram? Is it possible to consider that there's a middle ground, that things have changed? Life is dynamic after all. We want it not to A vida é dinâmica, afinal de contas. A gente quer que ela não mude. Mas, na verdade, é como dizer para a maré não subir. Simplesmente não dá. Esse é o meu grande problema. Não existe um ponto final para nada disso. Estão inflamando as pessoas para que se odeiem. E, no fim das contas, é isso que realmente leva à guerra. É assim que começa. Quando o outro lado é visto como o mal, eu não vou conversar com você porque você é o mal, certo? E eles acham que eu sou o mal. Então, também não vão falar comigo. É exatamente isso que você descreveu. E aí, como é que a gente desfaz esse nó? Eu só espero que a economia possa ser a resposta. I'm just hoping that the economics might be the answer. Because I don't think politically we have. Porque eu acho que, politicamente, a gente não tem líderes com maturidade suficiente, com poucas exceções, para lidar com essa situação. Então tem que haver algum tipo de força. Mas essa força não pode ser militar, porque isso não funciona. A gente já viu isso. Eu espero que as pessoas percebam que o comércio é necessário para todos e que já passou da hora de usarmos isso. Quer dizer, olha o Tratado de Westfália. A gente já falou sobre ele várias vezes. Você é especialista nesse assunto. Chega um ponto em que as pessoas se cansam de matar e estão falidas. E aí percebem que tudo bem, o que você faz é problema seu, o que eu faço é problema meu, mas a gente pode negociar. Podemos respeitar a soberania um do outro. We'll respect each other's sovereignty.
O problema é que a Paz de Westfália veio depois de 30 anos de guerra que dizimaram praticamente toda a população europeia. Isso foi de 1618 até 1648. Então, se a gente acrescentar agora o fator industrial, militar e as armas nucleares, simplesmente não dá mais para repetir aquilo. Mas para mim, a principal prova da falta de racionalidade hoje é o seguinte. Olha para os líderes europeus. Depois de mais de 4 anos boicotando a diplomacia, sem conversar com o outro lado, enquanto travamos uma guerra por procuração contra a maior potência nuclear do mundo, eles acabaram criminalizando a diplomacia. E o grande desafio agora é que ficou difícil demais e muito controverso tentar retomar a diplomacia, tentar conversar com a Rússia. Se é aí que a gente chegou, então precisamos dar um passo para trás e perguntar: como é que a gente acaba numa situação dessas, em que não dá para conversar com o outro lado, nem buscar uma saída diplomática, enquanto líderes políticos andam por aí fingindo que é uma virtude moral ficar de braços cruzados, vendo centenas de milhares de pessoas morrerem, dizendo que diplomacia é apaziguamento e que armas são o caminho para a paz? Com certeza tem algo muito errado nisso. Mas a gente não consegue nem discutir o assunto, porque dizem que só quem defende Putin fala disso. É uma loucura. É além de qualquer limite. It's insane. It's beyond. I know. I mean, all right, we should leave it there. Certo, vamos encerrar por aqui. Obrigado por me receber. É sempre muito enriquecedor conversar com você e espero que a sua voz continue sendo uma voz de racionalidade, questionando para onde estamos indo. Bom, obrigado e espero te ver de novo em breve. Tudo bem, foi um prazer. Tudo de bom para você. Tchau, tchau. Bye-bye.